Boa noite, né? Boa noite a todos e todas que estão aqui participando. Gente, para mim é uma oportunidade muito bacana, né? A gente poder conversar um pouco com vocês aqui a respeito de alguns cases, né, que nós implementamos, né, com a nossa equipe na CEMIG Saúde. Isso me traz um motivo de orgulho muito grande e me sinto muito honrado, né, ter recebido o convite aí da Cíntia. Então, em nome de você, Cíntia, eu te agradeço aí, né, o PMI Minas, né, e espero que o nosso bate-papo aqui a gente possa contribuir um pouco na discussão, né, do tema e tendo perguntas, né, fiquem muito à vontade, né, eu acho que é mais mesmo um bate-papo e tem aqui algumas pessoas da CEMIG Saúde que podem também responder as perguntas mais difíceis, sabe? Aí eu falo assim, não, as fáceis eu respondo, as difíceis eu deixo para eles, né? Mas eu acho que vai ser bacana e a gente poder conversar a respeito de alguns temas, tá? Deixa eu colocar aqui, compartilhar minha tela, só um minuto, e eu já vou publicar aqui. Só que eu paro de ver vocês, tá? Mas eu estou com duas telas aqui, mas vocês estão vendo Case CEMIG Saúde? Já estão vendo? Sim. Ah, não. Então tá, beleza. Então, primeiro, só me apresentando um pouco, eu sou da CEMIG, tá? A CEMIG ela é a companhia energética aqui de Minas Gerais, né? E nesse exato momento estou aqui em Belo Horizonte e moro em Minas, né? Sou mineiro e há muito tempo. Eu na CEMIG eu já tenho 34 anos de CEMIG. Desses 34 anos, os últimos 5 anos estou tendo aí o privilégio e a oportunidade de trabalhar na CEMIG Saúde. E, de uma certa forma, eu vim para a CEMIG Saúde, né, como, né, algo assim bem diferente, não é? Eu saio, né, sou engenheiro eletricista e de repente vou para a área de saúde, mas está sendo para mim, né, um motivo assim de transformação de vida, de, né, carreira, transformação profissional muito bacana. E quando você vai para um setor onde você encontra aí profissionais de altíssimo gabarito, eu acho que isso nos ajuda de fato a vencer todos os desafios que a gente enfrenta, né, todos os desafios que nós temos. Então, a minha missão ela tem sido cada dia mais facilitada aí pela corpo, né, de gestores, de empregados da CEMIG Saúde, que são pessoas realmente que eu devo muito e tenho aprendido muito com eles nesses últimos 5 anos, né? E o que eu quero tentar trazer aqui um pouquinho para vocês, de forma assim, bem rápida também, não sendo, né, não delongando muito, mas são algumas experiências que nós tivemos, estamos tendo na CEMIG Saúde, não dá para abordar, né, muitas coisas, mas eu acho que algumas experiências aqui são importantes e vocês fiquem muito à vontade em fazer perguntas, tá bom? E essas experiências, elas são bem interessantes porque elas trazem para a gente informações e vocês vão perceber que não existe assim, absolutamente nada do ponto de vista disruptivo. Falar assim, nós mudamos o setor. Não, nós trabalhamos com questões que eu poderia dizer que são basais, né, questões básicas, mas estamos procurando fazer essas questões básicas muito bem feitas, né? Eu acho que isso que a gente vai conversar e vocês vão perceber um pouco a respeito disso. Mas primeiro, deixa eu apresentar um pouquinho da CEMIG Saúde. O que é a CEMIG Saúde? A CEMIG Saúde é uma autogestão, não tem finalidade lucrativa. E o que é uma autogestão? É uma empresa que presta serviços de saúde, para um grupo de empresas, ok? Então, no nosso caso, a nossa patrocinadora é a Companhia Energética de Minas Gerais, mais outras empresas do grupo, né, como Forluz, que é a nossa área de previdência, como Gasmig, que fornece, né, gás para Minas Gerais, como CEMIG Sim. Então, ou seja, nós temos outras patrocinadoras, mas todas elas vinculadas ao grupo, a holding CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Então, a CEMIG Saúde ela é uma empresa do grupo, certo? Que tem um propósito de tornar, né, e manter os nossos clientes verdadeiros fãs da CEMIG Saúde, mas a nossa missão ela é, de fato, cuidar da saúde dos nossos clientes. É essa que
que é a nossa grande missão. E qual é o tamanho da CEMIG Saúde, tá? A CEMIG Saúde, ela tem 57 mil pessoas, 57 mil que a gente chama de beneficiários, né? Porque recebe um benefício, mas podemos chamar de clientes, né? Então, cada operadora ela tem a sua forma de tratar e de chamar, né, na verdade, essas pessoas que são a razão de ser, né, de qualquer empresa, né? Então, nós temos hoje aí, com dados de fevereiro, 57 mil vidas. Então, somos a empresa de médio porte. Somos a primeira operadora, a primeira autogestão certificada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, né, em atenção primária à saúde. Isso nos dá um motivo de orgulho, né? Muito bacana. Então, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre atenção primária. Então, isso é muito bacana, pois a gente conseguiu essa certificação ano passado, que mostra que nós estamos no caminho certo no que diz respeito ao cuidado e a fornecer um excelente serviço de qualidade para os nossos beneficiários, para os nossos clientes, né? Aí hoje nós temos clínicas espalhadas aí pelo estado, vou falar um pouquinho delas mais à frente, faixa máxima, né, do Índice de Desenvolvimento da Saúde Suplementar, que é o IDSS, que esse índice é medido pela própria ANS, Agência Nacional de Saúde. Eu gosto de ressaltar isso, que a gente está fazendo o que a gente precisa fazer e Anderson, congelou um pouquinho a imagem e a sua voz ficou um pouco. Repete para a gente, por favor. muito aderente ao nosso, também que nos dá motivo de muito orgulho, esse nosso programa de sendo aí certificados pela New Parks, que é uma certificação. Vocês ouviram? Pararam? Agora a gente Não? voltou a te ouvir. Deixa eu fazer algo aqui. Me dá um minuto só, por favor, que eu vou entrar também no celular, porque aí eu fico como um backup aqui de áudio. Recording in progress. Apesar da gente fazer todo os testes antes, né? Acontece. Acaba ainda dando alguns problemas. Me desculpe. Mas, muito bem, então nós somos faixa máxima, né, do IDSS, e que é a nossa agência, né, que é medido pela nossa Agência Nacional de Saúde, e nós temos o nosso programa de cuidado paliativo, como eu estava falando aqui, que não sei se vocês chegaram a ouvir, mas que é uma certificação internacional que a CEMIG Saúde está obtendo aí neste ano. A gente vai ter essa certificação. O nosso cliente, nós temos um resultado bacana, a satisfação de 92% na nossa pesquisa de satisfação medida pela Agência Nacional, né, com os critérios da Agência Nacional. Também somos uma empresa GPTW. Então, esse slide eu gosto de trazer o seguinte: a gente tem procurado trabalhar sempre as questões, né, com os nossos empregados, fazendo, né, sempre, né, com eles, né, e que eles estejam cada vez mais felizes para entregar o melhor serviço para o nosso beneficiário. Estamos atendendo ao nosso agente regulador e atendendo, sem dúvida, também o nosso cliente, né? E estamos tendo alguns resultados, né, muito positivos financeiros também. Nós tivemos nos últimos 5 anos, no ano de 2023, nós chegamos a acumular aí, né, um recorde de caixa
e que nós temos mais de 3 vezes aquilo que a ANS ela exige como margem de solvência, né, de uma operadora. Então, a gente tem atendido a todos os nossos públicos, eu acho que isso é muito fruto, sem dúvida alguma, do trabalho incansável, né, das nossas quase 200 pessoas, né, os nossos colaboradores que estão conosco, né, nessa atividade, nessa missão diária, tá? Bom, e aqui eu começo entrando um pouco para a gente falar, vamos dividir em 2 momentos, tá? Muito rápidos também, mas é um momento onde eu quero trazer um pouquinho de 2 dores nossas, depois vamos falar um pouquinho também de dores dentro da tecnologia, tá? Mas esse primeiro momento que eu trago 2 cases é onde a gente tinha uma dor, e por que eu coloco essa frase aí, né? Ser excelente é fazer o básico bem feito, e eu já comecei a tratar um pouco, mas a gente já cansa de ver estudos em todas as áreas e trazendo que, em média, 80% dos nossos problemas, dos negócios, eles são causados, né, por questões básicas, né? Isso mostra que se a gente fizer o básico bem feito, a gente pode evitar muito problema, a gente pode melhorar a nossa performance, a gente pode entregar um excelente serviço para o nosso cliente, né? Então, eu diria que fazer o básico bem feito, sem dúvida alguma, é o primeiro passo para que a gente consiga ter uma evolução, né? Então, quando a gente faz o básico bem feito, a gente cria uma base sólida para o sucesso e para o cumprimento da missão que é da nossa própria empresa, tá? Então, acho que isso é muito bacana, né, é muito importante que a gente tenha essa filosofia. É claro que isso é verdade até a página 2, né, porque a gente tem que fazer o básico bem feito, mas a gente tem também que começar a atender o nosso cliente de uma maneira mais acolhedora, mais personalizada, né? Mas, sem dúvida alguma, fazer o básico bem feito, isso é algo de muita importância, né? E nós tínhamos uma dor, e aí por isso que eu começo falando do básico, que a nossa dor, qual que era? A nossa operadora, ela tinha, né, quando eu tive a oportunidade de chegar aqui, né, nós vimos que ela tinha um foco muito forte em pagamento de contas, né? Então, a gente era mais pagamento de contas e menos assistencial, certo? Então, tanto que em dezembro de 18, nós tínhamos 4% dos nossos clientes em cuidado coordenado, certo? E a gente precisou tratar isso, né? E eu me lembro muito bem que a nossa gerente de saúde, ela trouxe para nós um modelo muito importante, que é o modelo de atenção primária à saúde, né? O que é atenção primária, né? O primeiro nível de atenção em saúde, né? Então, ou seja, nós temos um conjunto de ações em saúde que envolvem promoção, prevenção, cuidados paliativos, né? Então, ou seja, são desenvolvidos isso tudo de forma integrada, com uma gestão muito bem feita, e a gente começou a sair de um modelo que a gente chama de hospitalocêntrico. O que é isso? O que é o modelo hospitalocêntrico? É onde o cliente ele procura o hospital para tudo. Onde o hospital, que deveria sempre ser o terceiro nível, né, de atenção à saúde, né, para a gente tratar ali casos mais complexos, ele acaba sendo o centro de tudo. Então, a gente estava dessa forma em 2018 e a gente precisava mudar isso. Então, transformar a operadora, né, numa operadora que realmente tomasse conta, né, e de fato procurasse cuidar dos nossos clientes de forma integral, cuidar dos nossos clientes, permitindo um acesso realmente mais facilitado, a gente pudesse cuidar do nosso cliente do nascimento, né, até a morte, né, e cuidar do nosso cliente de forma que a gente enxergasse o cliente como um todo, e não apenas um pedaço dele. Porque quando você vai no especialista, ele é especialista em perna, ele vai enxergar a sua perna. Então, nós precisávamos realmente fazer isso, e isso a nossa gerente trouxe. E como que a gente resolveu essa dor? Foi implementando o modelo que a gente chama de Conexão Saúde, mas que é um modelo baseado na atenção primária à saúde. É um modelo onde a gente tem nós saímos, né, daqueles 4% que eu disse em 2018, e hoje nós já estamos com 56% dos nossos clientes sendo tratados e sendo devidamente coordenados
por uma equipe nossa, seja uma equipe presente em clínica presencial, seja uma equipe presente numa atenção à saúde, né, atenção primária à saúde virtual, ou numa equipe com atenção primária à saúde de forma domiciliar. Então, hoje nós temos esse resultado assim, muito expressivo, um resultado assim, muito bacana, e que acredito que isso está promovendo uma transformação muito forte nos resultados da CEMIG Saúde. Então, a gente sai de algo onde o cliente estava solto e agora a gente tem realmente o cliente dentro de uma lógica de coordenação e cuidado coordenado. E é bem interessante comentar que, quando eu falo aqui 14 clínicas, as pessoas podem perguntar o seguinte: não, mas a CEMIG Saúde ela tem porte para ter essas 14 clínicas, mas não. Nós não temos porte para isso, certo? Por quê? Porque para você criar uma clínica, você tem que ter uma quantidade mínima de vidas, certo? E a gente queria levar esse cuidado também para o nosso interior, né? Onde nós vemos aqui que a CEMIG Saúde ela é mais concentrada, né, sem dúvida, 52% da minha região, da minha população está dentro de Belo Horizonte, mas a gente tem outras cidades, né, e outros locais onde, se fôssemos sozinhos, nós jamais conseguiríamos levar uma clínica, né, uma forma de atendimento diferenciado. E o que nós fizemos juntos e em parceria com a Unidas? Nós levamos, e aí eu falo que esse é algo, para você ver, é algo, eu poderia chamar de básico, mas até então nenhuma operadora, nenhuma autogestão de saúde no Brasil havia feito. Então, nós, em conjunto com alguns parceiros importantes nossos, que é o PASA, que é da Vale, a Fundação São Francisco Xavier, que é da Uzi Minas, a Casu, que é da UFMG, a Copaz, né, que que atende o estado de Minas Gerais em água, a Fundafeng, que são dos fiscais. Então, a gente juntou aqui 5 parceiros, né, com alguns prestadores, e o que nós fizemos? Nós falamos o seguinte: gente, nós temos os mesmos objetivos, nós temos a mesma missão, e a gente tem as mesmas dificuldades, a mesma dor, que é expandir, né? A dor ela é muito parecida, que é expandir esse cuidado coordenado, esse cuidado mais próximo, esse cuidado mais de fato, com uma assistência muito maior. A gente precisa levar isso, né, para o interior de Minas. Então, juntamos e criamos 12 clínicas no interior, onde essas clínicas, os pacientes são atendidos, né, os nossos clientes ou beneficiários, eles são atendidos com a mesma qualidade, com o mesmo compromisso de prestar um serviço ali muito bacana para o nosso cliente. Então, isso foi algo muito bacana, foi a primeira vez, e começou com a gente aqui, só a CEMIG Saúde e Fundafeng, e depois que as pessoas viram que estava dando certo, veio a Copaz, veio a Casu, veio o PASA, veio a Fundação São Francisco Xavier, e a gente conseguiu hoje ter clínicas espalhadas pelo estado, mas de uma forma que a gente conseguisse arcar com o custo. Então, ou seja, nós conseguimos incentivar as autogestões na aplicação desse modelo de atenção primária à saúde, que é a primeira, né, atenção, né, no âmbito da saúde, como norteador do cuidado. A gente expandiu, né, esse cuidado para regiões com baixo quantitativo de vidas, né? Hoje nós rateamos o custo e isso garantiu a viabilidade financeira do processo, do empreendimento. Então, eu tenho clínica hoje, por exemplo, eu tenho uma clínica em Diamantina, e essa clínica atende 100 clientes da CEMIG Saúde, mas ela atende muito mais clientes da Casu. Então, ou seja, é um modelo que, para nós, ele foi novo e que isso trouxe muita coisa bacana. Gestão compartilhada, o quanto que a gente aprendeu com isso, né? Isso fortaleceu o vínculo entre as operadoras de autogestão. Só para falar, gente, a gente tem isso aqui em Minas, mas vocês verem que, apesar de parecer muito básico, quando é só isso, mas até hoje é só em Minas que tem. Nenhum outro estado do Brasil tem essas clínicas de forma
compartilhada do jeito que nós temos aqui, com a gestão totalmente compartilhada, né? Isso melhorou a negociação e o relacionamento com os prestadores da rede de assistência, que a gente chama de rede secundária. A gente compartilha o risco, responsabilidades. Isso trouxe uma governança muito bacana, gestão de processos, eficiência no custo. Então, ou seja, uma série de vantagens, né, por esse modelo que a gente adotou. Aqui apenas um modelo, né? As clínicas são todas iguais, as clínicas, elas têm médico de família, elas têm vários profissionais, né? Psicólogo, fisioterapeuta, tem nutricionista. Então, as clínicas, elas têm são padrão, no sentido assim, tanto no que diz respeito a parte física, quanto a questão mesmo de processos e de forma de atendimento, tá? Então, só para a gente entender um pouco dessas clínicas, a gente tem 26 indicadores avaliados mensalmente, né? E desses indicadores aqui é só um extrato de como que é feito essa avaliação, inclusive numa das clínicas, certo? E, então, a gente acompanha vários indicadores, taxa de ocupação, taxa de encaminhamentos para especialidades, né? Já que a atenção primária, ela atende, em média, 80% a 85% do problema de um paciente, ele é resolvido numa dessas clínicas, né? E aquilo que não é resolvido, a gente encaminha. Então, a gente acompanha uma série de indicadores que mostram que a gente está no caminho correto em relação a essa atenção primária. E fazemos aí todo o acompanhamento, só para vocês verem que a gente tem usado de tecnologia, né, de muita tecnologia, para que a gente acompanhe o resultado de saúde dos nossos clientes, tá? E só para ser rápido, né, e pegar aqui em 2023, só para a gente pegar uns resultados aqui específicos da CEMIG Saúde, não trouxe aqui de todas as clínicas, né, compartilhadas, mas a gente tem visto aí redução né, em função disso, né, da taxa de internação dos nossos beneficiários de nível 3, que são os níveis mais complexos, então reduziu 21%, 19% na taxa de ida ao pronto atendimento, né, dos beneficiários de nível 3, né, e o beneficiário de nível 1 também, a gente conseguiu reduzir. Então, ou seja, a gente entrega um serviço melhor, e a gente entrega um serviço mais coordenado e também temos resultados financeiros. E eu acho que isso é importante a gente falar. Por quê? Porque a gente não vai atrás do resultado financeiro. O resultado financeiro, ele é consequência da ação que a gente implementa, tá? Então, o custo da internação nossa caiu 13%, e por aí vai, e redução de 12%, né, também aqui nível 1, nível 2, nível 3. Então, isso impactou muito positivamente a sinistralidade da CEMIG Saúde, que em 2018 a gente estava com a sinistralidade aí em torno de 95%, e chegamos em 2022, e 23 ficamos com a sinistralidade da ordem de 78% a 80%. Então, ou seja, tudo subindo, né, os custos de saúde, como todos sabem, sobe, e a gente conseguiu manter, né, um nível de sinistralidade hoje menor do que nós tínhamos em 2018. Né? Então, é fruto, sem dúvida alguma, dessa atenção primária, dessa forma de trabalho que a gente também tem feito com nossa turma, tá? Uma outra questão que nós trouxemos como case foi a implementação do centro de infusão compartilhada, para resolver qual dor? Um alto custo com medicamentos e falta de uma atenção especializada para pessoas que fazem infusão e que às vezes fazem infusão no hospital, fazem infusão em determinados locais, e também de forma compartilhada. Por quê? Porque nós não temos vida, nós, CEMIG Saúde, não temos vida para fazer sozinho, a Copasa não tem vida para fazer sozinho, né? A Pasa não tem vida, aqui também a CACI do Banco do Brasil está com a gente também, né? Ou seja, o que nós fizemos, gente? Vamos juntar forças? Vamos juntar forças, fomos lá, criamos também para resolver essa dor, né, com medicamento, de alto custo de medicamentos, criamos essa clínica que tem trazido para a gente um atendimento com alto valor agregado, tem, né, trazido para nós um melhor custo operacional, né, uma eficiência operacional. Então, o que a gente vê? Que esse centro nosso de infusão, ele traz um NPS, que na verdade, gente, eu coloquei 95, mas está com um NPS de 98. Falei assim, não, deixa eu reduzir um pouco aqui, né? Mas depois que eu vi que eles tinham me atualizado,
Mas por que eu faço questão de reforçar isso? Porque nós estamos reduzindo custos, então, veja bem, em 15 meses, nós já economizamos quase 2 milhões de reais em 15 meses, entregamos um serviço com um NPS altíssimo para o nosso beneficiário, certo? Então, ou seja, tudo que a gente está fazendo em conjunto com a Unidas está trazendo resultados sempre para o nosso beneficiário e, consequentemente, para o caixa, né, das nossas empresas, que é o resultado só da CEMIG Saúde, tá? E esse resultado aqui é tirando todo o custo da clínica. Então, ou seja, se eu estivesse fora da clínica, eu estaria pagando, como estava, né, quase 2 milhões a mais nesses últimos 15 meses para tratar 234 pessoas, tá? Então, sim, isso mostra que é um negócio viável, é sustentável, isso, né, mostra uma assistência contínua e com alto valor agregado, né? Mais uma vez, troca de experiência entre autogestões e traz sustentabilidade para todos. Tá? Então, esses 2 exemplos iniciais, e agora eu vou falar um pouquinho de mais outros 3 exemplos, né, para ser mais rápido, mas eles mostram um pouco o seguinte, que a gente precisa fazer o básico bem feito, que é entregar uma assistência à saúde para os nossos clientes, deixar de ter o foco em pagamento, que é o que nós fizemos, e entregar algo diferenciado para os nossos clientes. E, consequentemente, a gente precisa tratar com a sustentabilidade da empresa. Então, o que nós fizemos trouxe para nós esse melhor atendimento, e o que nós fizemos trouxe para nós essa satisfação alta do nosso cliente e redução também na nossa sinistralidade e dos nossos parceiros. E eu gosto de valorizar isso, porque a Unidas foi muito importante, tem sido muito importante, né? E nós temos esses parceiros que têm feito com que a gente, cada operadora e cada dia que passa, a gente cresça cada vez mais nesse atendimento, tá? Bom, aí eu vou trazer aqui também algumas coisas que são importantes, que também só alguns cases, né, para que nós vamos tratar. Mas o que a CEMIG Saúde fez? A CEMIG Saúde, nesses últimos anos, a gente implementou diversas ações, né, diversas iniciativas para que envolvem aplicação de tecnologia, e a tecnologia fazendo com que a gente faça o básico bem feito, fazendo com que a gente entregue um resultado de assistência melhor e, mais uma vez, consequentemente, trazendo resultados também positivos, né, de redução de custos. Então, na coordenação do cuidado, eu vou citar só esses 3 aqui, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre saúde populacional, análise de anomalias e a inteligência artificial para autorização dos procedimentos, mas o que a gente já implementou? Né? Os nossos prontuários, isso aqui eu vou falar, telemedicina, né? Bot no atendimento para direcionamento de demandas, na gestão de processo, a gente tem aí ferramentas de linha de cuidado, painéis automatizados de gestão de custo. Então, hoje a gente consegue fazer uma gestão em tempo real, né, das coisas que acontecem, não mais olhando com 90 dias de atraso. Né? Em 2018, a gente só tinha as informações sempre com 90 dias de atraso. Hoje a gente tem informação em tempo real, o que permite eu fazer uma gestão da jornada do meu paciente de uma forma mais efetiva e mais e melhor, né? Uma forma efetiva e melhor. Painéis, né, para análise da jornada assistencial, isso aqui eu vou falar sobre ele, esses 2 aqui, e também a experiência do cliente. A gente está investindo fortemente na questão da experiência do nosso cliente. Tá? Então, só para mostrar que a gente tem algumas aplicações, claro que aqui eu citei algumas, e eu quero destacar aqui 3 delas para que a gente possa já partir aí para algumas perguntas. Tá? Mas o primeiro case nosso é da saúde populacional, né, que qual que era a dor nossa? E, veja o seguinte, todos nós temos recursos escassos em qualquer empresa, os recursos eles não são infinitos, são recursos infinitos. Então, quando eu não consigo direcionar o meu recurso de forma competente, de forma assertiva mesmo, né, eu corro o risco de estar perdendo dinheiro. Eu corro o risco de estar investindo aonde traz menos resultado, né, de uma maneira
geral para o nosso cliente. Então, a gente tinha essa dor, que é essa tomada de decisão nossa, tanto de investimentos quanto em ações de saúde, sem conhecimento do perfil da população. Então, a gente fazia, como eu falei, né, a gente não tinha essa gestão focada em dar o tiro certo, né, em fazer realmente aquilo que precisa. Então, isso, aí nós temos uma equipe muito competente, a nossa equipe coordenada pela nossa supervisora Fernanda Jota, ela, junto com toda a equipe da gerência de saúde e toda a nossa equipe da gerência, de outras gerências, né, nós conseguimos desenvolver um painel de saúde populacional da CEMIG, que a gente, esse painel, que ele tem aí, a gente aplica inteligência artificial para classificar o meu beneficiário, né? Então, ou seja, eu utilizo de regras classificatórias, onde a gente combina base de custo, autorizações, DRG, o movimento de utilização do próprio, né, do beneficiário, a gente combina uma série de regras, né, através de inteligência artificial, e essas regras fazem com que a gente defina 3 níveis de cuidado à saúde. O nível 1 é o autocuidado, né, aquela pessoa que tem uma condição de saúde com risco baixo. O nível 2 é uma pessoa que já tem uma condição mais crônica. E o nível 3 é uma pessoa que já usa de forma intensiva o recurso de atenção à saúde, né? Então, esse painel, ele traz para a gente sustentabilidade, mostra que a gente vai cuidar, né, da forma correta daquele que precisa de mais cuidado e orientar da forma correta daquele que não precisa de tanto cuidado agora, né? E isso também traz para nós uma eficiência operacional. Então, o que é esse painel? Esse painel, gente, está vendo aqui? Esse aqui é a cara do painel mesmo. Então, até uma foto aqui tirada em janeiro de 24, né, mostra para nós toda a nossa base de clientes, que são 57 mil, como que eles estão devidamente classificados. Veja aqui, eu tenho 43 mil pessoas no cuidado de nível 1, né, que é um risco baixo, aquelas pessoas que eu posso investir de uma determinada maneira. Eu tenho 7.400 beneficiários já no cuidado, com alguma questão crônica que precisa ser, né, ter uma atenção mais diferenciada, e tenho na minha base 6.500 pessoas que estão no nível 3 e que precisam de uma atenção muito mais forte, são pessoas que usam de forma mais intensa os recursos de saúde. E aí, usando, né, todos esses critérios, as regras classificatórias, usando IA, a gente consegue ter isso, e isso facilita a nossa tomada de decisão. Então, eu sei, olha, se eu tenho um recurso X, eu preciso investir esse recurso, e aonde eu preciso investir, e como que eu vou investir esse recurso, tá? E aí a gente vê aqui a nossa pirâmide, né? Nós temos aqui a classificação, se eles foram preditos ou se eles foram por regra, né? Então, a gente tem essa regra, a gente tem aí diversas combinações, e aquilo que não foi previsto por regra, hoje está 70% previsto por regra, os algoritmos de IA, eles aprendem e vão classificando os demais beneficiários nossos. Então, isso tem trazido para a gente um resultado muito positivo. E a gente consegue acompanhar o nosso cliente, né, por faixa de risco, né, nível 1, nível 2, nível 3, por exemplo, aqui, né? Consultas eletivas, como que está o cara do nível 1, quantas consultas que ele faz, e quantas idas ao PA, né, quantos exames eles têm feito. Então, eu consigo acompanhar isso de uma forma muito mais eficiente. E é muito bacana que esse painel, ele traz essas informações gerenciais, mas ele traz também informação para o dia a dia do nosso médico, para o dia a dia do nosso gestor de saúde, certo? Então, veja bem, isso aqui, a gente tem hoje uma discussão semanal, onde os nossos médicos, eles pegam as pessoas que serão atendidas naquela semana e discutem caso a caso sobre aquela pessoa. Então, ou seja, ele tem, nesse painel, ele tem toda a informação, ele tem um score de risco, onde a gente coloca a idade versus o custo. Então, quanto maior o risco, né? Quanto maior a idade, quanto maior a utilização, quanto maior o nível, maior o risco da pessoa. E aqui ele vai ter, no caso desse usuário, 81 anos, sexo feminino,
essa pessoa está no nível 3, ela está em cuidado coordenado, foi predito por regra, tem 4 patologias, não está em cuidado paliativo, os últimos procedimentos dos últimos 5 anos, eles são colocados aqui para o médico ver, todo o processo, quantas consultas que ela fez, e o grupo dela, quantas consultas que faz. Então, veja que tem uma série de informações que são importantes para a tomada de decisão da nossa equipe, e isso é feito aí com muita competência pela nossa equipe, coordenada pela nossa gerente Juliana Peixoto, que tem feito aí um belíssimo trabalho junto com as supervisoras, né, a Isabela e Jaqueline, na nossa saúde da CEMIG Saúde, tá? O case 2, eu estou sendo rápido, tá, gente, por causa do tempo, mas o case 2, nós temos uma dor que era... A gente está chamando de um nome bonito aqui, né? Padrões sujeitos ou comportamentos... Suspeitos, né? Sujeitos não. Ou comportamentos irregulares nas cobranças de contas assistenciais, mas, na verdade, isso, infelizmente, existem questões que a gente sabe que podem ser erros, mas outras questões que, infelizmente, a gente vê que são fraudes. E era uma dor que a gente precisava tratar. Então, tecnologia, vamos usar da nossa tecnologia para isso. E aí, criamos esse nosso painel de análise de anomalias, ele já está nos permitindo redução de custos, ele tem trazido para a gente uma melhor eficiência do nosso serviço, ele tem otimizado o fluxo de trabalho nosso, tem aumentado a transparência com os nossos prestadores, a gente tem conversado com o prestador, só como exemplo, ontem eu vi 2 cases, né, que era para ter cobrado R$390, foram cobrados 500 mil. Gente, que negócio doido é esse? Claro que erro, né, de alguma coisa, mas tem muita coisa que a gente viu que tem suspeita de fraude, né? E nós identificamos, eu vou trazer o número para vocês, R$5 milhões aproximadamente, né, de potencial que pode ter sido algum problema, certo? Tem alguma coisa que a gente precisa analisar. Pode ser fraude, pode ser realmente algum erro, algum tipo de utilização indevida, mas o que a gente viu? Com o desenvolvimento desse painel, as nossas equipes elas conseguem aprofundar e elas conseguem identificar por prestador, elas conseguem identificar, chegar no nível de detalhe, por procedimento, elas conseguem realmente ter uma visão muito importante de como que está como está comportando, na verdade, a questão aí dos nossos prestadores e o pagamento de contas, tá? Então, isso tem trazido para a gente realmente algumas questões muito positivas e a gente tem identificado questões que configuram fraude. Aí, o que você faz? A gente vai e descredencia o prestador, porque você viu que ali que é uma questão. Então, você tem visão prestador, visão cliente, e isso aqui focando sempre naquilo que é mais importante para nós, que aquilo que o 80, onde a gente aplica a Pareto, né? Nós estamos aqui apenas no ambulatorial, uma vez que isso representa 60% do custo da operadora. Então, ou seja, dentro do ambulatorial, a gente identificou aí nessas anomalias quase aí 5 milhões, tá? E, por fim, aí com a Juliana Sá, trazendo para a gente, junto com as nossas equipes também, junto com a Virgínia, nossa gerente, a gente tinha uma dor que é agilizar a análise das solicitações de autorizações manuais que são feitas pela equipe de auditores. Então, o que é uma autorização? Toda a utilização do serviço, quando um prestador vai fazer a devida atenção à saúde ao nosso cliente, ao nosso beneficiário, ele precisa pedir uma autorização. Ele precisa informar o seguinte: eu estou com o seu cliente aqui no meu consultório, no meu hospital, na minha clínica, para fazer um determinado procedimento, então esse pedido chega sempre para a CEMIG Saúde. Então, parte desses pedidos, eles são liberados de forma automática, em função de uma série de regras, e parte desse serviço eles vão para uma equipe de auditores. E a gente precisava, de alguma forma, melhor capacitar essa equipe nossa, a gente precisava, de alguma forma, melhor disponibilizar o tempo dessa equipe nossa para que eles pudessem focar naquilo que é mais importante e deixar aquilo que é mais operacional sendo
autorizado automaticamente ou negado automaticamente, né? E vai depender da regra pelo nosso cliente, tá? Aí, ao implementar esse algoritmo para autorização, que também é algo bacana, poucas operadoras de autogestão têm esse algoritmo implementado, e a gente tem diversos benefícios, que é foco, não vou entrar aqui em detalhes, mas redução de custo, encantamento do cliente, eu quero destacar isso aqui, por quê? Porque você trata com prazo de resposta, normalmente o cliente fica muito ansioso, e nós temos a nossa resposta sendo feita de forma mais ágil, tá? Então, como que funciona esse processo? Então, eu tenho hoje 90% das nossas autorizações, elas são feitas de forma automática, então, ou seja, o meu cliente está lá no prestador, né, em qualquer lugar que seja, hospital, na clínica, né, no consultório, fazendo algum tipo de exame, esse prestador faz uma solicitação para a CEMIG Saúde, então, se cai num determinado tipo de regra, ela vai ser automática, né? E normalmente 10%, né? Às vezes mais, menos, depende do mês, depende do tipo de solicitações. Muitas, de acordo com o motor de regras, vai para a nossa equipe fazer esse processo de forma manual. E aí a gente trata com o machine learning, o que é? Ele vai aprender com essa equipe, ele vai aprender como que essa equipe trabalha, e a partir disso, o próprio algoritmo vai começar a automatizar aquela autorização que é feita de forma manual, ok? Então, hoje, nós temos dessas 10%, 30% são mais complexas, que precisam de mais atuação, e eu preciso de mais tempo do meu auditor, do meu profissional de saúde nisso. Então, aquelas que são menos complexas, apesar de serem manuais, a gente está tendo um resultado muito positivo, que trazendo isso dentro do nosso algoritmo. Nós estamos, né, dentro de todo esse processo de machine learning, a expectativa nossa era atingir em um ano esses 30% desses 10%, que eles fossem respondidos de forma automática pelo nosso algoritmo. E nós já atingimos essa meta aí em 6 meses. Então, ou seja, o aprendizado de máquina está muito bacana, e isso está, ou seja, são 30% a menos dessas manuais, e aí o meu médico, o meu auditor, ele tem a oportunidade de focar mais especificamente naquilo que é mais complexo, tá? E aqui ficou ruim, talvez, de enxergar, mas só um mês que nós pegamos, mas eu vou mandar essa apresentação depois para vocês, mas é só para vocês verem que tem todo um acompanhamento de quantas solicitações são recebidas em determinado mês, como que é autorizado pela máquina, não é autorizado pela máquina, né? Então, pelo algoritmo, é um pouco nessa linha. Bom, gente, eu tentei ser rápido, mas acaba que a gente não consegue muito. O que a gente vai fazer? O que a gente está pensando para os próximos? Primeiro é enriquecer os nossos modelos atuais, depois, de fato, por quê? Porque esses modelos atuais já estão trazendo para nós muitos resultados positivos, então a gente tem cada vez mais fazer isso fluir de forma muito bacana e continuar entregando os resultados que precisam. Nós estamos entrando numa fase de gestão, que a gente vai conseguir fazer predição dos usuários oncológicos antes mesmo da confirmação do diagnóstico, baseado nas autorizações. Então, nós já estamos começando esse projeto, um projeto muito bacana, e que também não tem nas operadoras, e a gente acredita que com isso a gente vai poder direcionar melhor o meu cliente dentro de uma jornada do paciente oncológico, tá? E estamos melhorando cada vez mais o nosso algoritmo para a detecção de fraude nos processos gerais nossos, mas também no processo de reembolso. Tá? Então, são esses 3 próximos passos que mostram um pouco da utilização da tecnologia dentro da CEMIG Saúde e como que isso tem trazido para nós, de fato, resultados muito